Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de Física de Resolução de Questões de Enem. E eu trouxe uma questão do Enem de 2013 para você aqui acompanhar comigo uma excelente análise de mecânica. Vamos para a questão? Meus amores, mecânica é sem dúvida o tema mais recorrente na prova do Enem e como prova disso, é só você dar uma olhada aqui nas nossas playlists de mecânica, que são as que têm mais quantidade de questões de Enem. Então vamos para a nossa questão de agora? Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Bom, é muito comum que nas provas os professores escrevam assim: despreze a resistência do ar. Só que se desprezar a resistência do ar não faz o menor sentido se a gente for analisar um paraquedista. Afinal, é o ar que faz uma força de resistência, opondo-se a essa queda para desacelerar a queda. Você sabe o nome dessa força? Essa força feita pelo ar? Muito bem, ela chama-se força de arraste. E essa força, ela tem uma equaçãozinha que faz com que ela dependa do valor da velocidade. Eu vou te relembrar ela aqui caso você não lembre, tá bom? Essa forcinha aqui de arraste, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Essa força, força F, vou botar aqui de A de arraste, tá bom? A força de arraste, ela é uma força que se opõe ao movimento, então é comum que a gente coloque um sinal de menos para dar a ideia de que ela está se opondo ao movimento. Uma constante, essa constante, ela tem a ver com a aerodinâmica, ela tem a ver com a densidade do ar, ela tem a ver com diversos fatores, tá bom? Que não é o que está em discussão aqui nessa questão. E ela também depende da velocidade ao quadrado. O que é que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, pronto, que se a gente aumentar a velocidade, vai aumentar o valor dessa força de resistência do ar, essa força de arraste. Se você tiver em um carro com as janelas abertas e você colocar a mão para fora e o carro estiver parado, você não vai sentir a resistência do ar. Só que quanto mais veloz o carro vai ficando, você vai sentindo que há uma pressão mais forte sobre sua mão, uma força de resistência do ar cada vez mais intensa. Então, quanto mais veloz, maior essa força de resistência do ar. Então, quando o paraquedista começa a cair, veja bem, no primeiro instante, ele ainda não tem velocidade. Então, ele ainda não tem força de resistência do ar, ainda não tem a força de arraste. À medida que ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade. Então, começa a atuar sobre ele uma força de arraste que vai ficando cada vez maior à medida que ele vai aumentando sua velocidade. Então vamos fazer agora uma análise sobre as forças, plural, as forças que atuam sobre um paraquedista. Vamos lá? Então vamos pensar da seguinte forma. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Pronto. Vou pegar aqui uma canetinha aqui preta. E eu vou fazer aqui um símbolo para representar o paraquedista, tá bom? Eu vou desenhar aqui um quadradinho. Vou desenhar aqui um quadradinho aqui, ó, um retângulozinho aqui. Pronto. Isso aqui é o nosso paraquedista. Vai ficar mais fácil de você desenhar aí. Então vamos imaginar que atuam sobre ele a força-peso. Então existe uma força-peso aqui, ó. Está desenhado aqui a força-peso sobre o paraquedista. No primeiro instante, quando o relógio ainda está zerado, na hora que ele salta, ele ainda não tem velocidade. Então a gente pode chegar aqui, ó, vamos pegar aqui outra cor de caneta, vamos de azul dessa vez. A velocidade dele aqui, ó, ela está zerada. Então ele ainda não tem a força de arraste nesse primeiro instante. O que significa dizer que a única força que atua sobre ele é o peso. Então eu posso dizer, ó, aqui do lado, eu vou representar a força resultante, tá bom? Então a força resultante é essa de vermelho. Ela coincide com o peso. Tanto pode chamar de peso quanto de força resultante, vai dar na mesma coisa. Agora vamos para outro momento. Vamos agora voltar para a canetinha preta. Vamos pegar aqui um momento mais no futuro, certo? Já se passou, vou botar aqui embaixo que dá a ideia de queda, né? Vamos subir aqui mais um pouquinho e vamos colocar aqui embaixo. Já se passou alguns segundos
o que significa dizer que agora o paraquedista ele já possui uma velocidade que é maior que zero. Então agora ele já possui uma velocidade, eu vou chamá-la de V1, ele já possui uma velocidade V1, atua sobre ele a força-peso do mesmo valor que era, porque o peso não mudou, só que agora vai passar a atuar sobre ele a força de resistência, que é uma força pequena, porque ele ainda não ganhou muita velocidade. Vermelhinho para a força resultante. Como é que fica a força resultante agora? Ela é uma força para baixo, só que ela é menor do que ela era, porque a força resultante vai ser o peso menos essa força que está aqui em cima. Então, a força resultante agora, está aqui, ó, força resultante, ela é um pouco menor do que era. Vamos imaginar agora um momento mais no futuro ainda, tá bom? Então, vamos subir aqui um pouco mais. Vamos pegar a canetinha preta novamente. Vamos fazer o nosso desenho aqui, ó, do nosso paraquedista. A força-peso atuando sobre ele continua com o mesmo valor, nada mudou. Só que agora ele tem uma nova velocidade que ela é maior. Veja bem, não existe uma força resultante apontando para baixo? O que é que a gente tem que lembrar quando a gente pensar em força resultante? Que se existe uma força resultante, é porque as massas estão sofrendo uma aceleração. Olha aí, ó. Se tem força, tem aceleração. Então a velocidade está aumentando. Observe que a força resultante também é para baixo, ou seja, ela é a favor do movimento. Por isso que ele ganha mais velocidade. Só que agora a velocidade já está maior. Então a força resultante ficou maior, a força de arraste ficou maior ainda, o que faz com que sobre menos de força resultante. Então observe que a força resultante agora ficou menor porque o arraste aumentou, mas ainda assim existe força resultante. É bem menos, mas ainda existe, o que significa dizer que ainda existe aceleração. Vamos agora um pouco mais para o futuro, no instante em que esse paraquedista agora, ele vai, canetinha preta, cadê? Vamos lá. O nosso paraquedista agora, ele vai empatar as forças. A força-peso continuou aqui do mesmo jeito, só que a força de resistência do ar se igualou a essa força do peso. O que aconteceu com a resultante? Deixou de existir. Então, nesse momento em que a força de resistência do ar ficou com o mesmo valor da força do peso, o que acontece? A força resultante se anulou. E se a força resultante se anula, a velocidade torna-se constante. Não há aumento nem redução mais da velocidade. Então, o que acontece com o paraquedista é isso. No primeiro instante da queda, ele começa a ganhar velocidade, mas também começa a ganhar força de resistência do ar. Depois de alguns segundos, a força de resistência do ar fica igual ao valor do peso. Então, ele para de ganhar velocidade porque a força resultante ficou zero. Então, ele cai o resto do movimento em alta velocidade, porém com velocidade constante. Então, eu já sei que antes de abrir o paraquedas, eu tenho que entender o que sobre a força resultante. Vamos conferir? Olha como era a força resultante. Grande. Depois ela diminuiu mais ainda e ela zerou. Então eu preciso de um gráfico que esteja mostrando que antes de se abrir o paraquedas, a força resultante era bem grande e ela foi reduzindo. Outro detalhe é que durante esse momento a força resultante ela foi sempre a favor do movimento. Sempre que ela existiu, ela estava a favor do movimento. O que significa dizer que a força resultante ela era positiva. Força resultante positiva ela é uma força resultante a favor do movimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos e fazer essa análise. Olhando para o primeiro gráfico, eu vejo que a primeira parte está coerente, porque começou com uma força resultante grande e ela reduziu até zerar. Ela foi diminuindo de valor. No segundo gráfico, eu também percebo que está coerente a primeira parte, porque a força resultante começou grande e foi reduzindo até zero. Isso tudo antes de abrir o paraquedas, até porque essa linha tracejada está representando o tempo TA, que é quando o paraquedas foi aberto. Agora, quando eu olho para a letra C, eu percebo que ele está sugerindo que a força resultante era nula e aumentou. Pelo contrário, ela era grande e diminuiu. Então, com certeza, não é essa afirmativa aqui. E pela mesma explicação, também não pode ser essa aqui. Então, já eliminei duas. Essa aqui até está correto nessa primeira parte. Vamos analisar agora o que acontece quando esse paraquedista abre o paraquedas. Bom, quando ele abre o paraquedas, vamos desenhar aqui do lado o momento em que ele abre o paraquedas. Deixa eu pegar aqui canetinha preta para desenhar o nosso paraquedista.
Eu vou desenhar aqui desse lado. A força-peso atuando sobre ele continua tendo o mesmo valor, tá aqui o peso. Só que na hora que ele abre o paraquedas, o que é que vai acontecer? A forma geométrica, né, a sua área de contato vai aumentar muito, fazendo com que surja uma força de resistência do ar muito forte. Então essa letrinha B aqui, ó, ela é quem vai aumentar drasticamente, porque ela está associada à aerodinâmica. Então vai surgir uma força de resistência aqui, ó, bem grande. Então ele está aqui caindo, de repente ele abriu, bum! Você até vê em cenas, em vídeos, né, que quando o paraquedas se abre, parece que ele subiu, né? Isso por quê? Porque geralmente caem dois, um filmando o outro, e aí esse continua caindo e o outro desacelera rapidamente. Então dá a sensação para esse que o primeiro subiu. Questão de referencial. Então o que acontece aqui com a força resultante agora? Ela, do nada, vira um valor bem grande, só que contrário ao movimento. Ela está desacelerando o movimento. Bom, nesse caso ela é uma força negativa, porque força é massa vezes aceleração, massa nunca é negativo, né? Mas a aceleração pode ser negativo, que é quando ele se opõe, né? Então temos um movimento agora desacelerado, um movimento retardado, com a velocidade mantendo o mesmo sentido, continuando para baixo. Então a aceleração agora é para cima, que é para desacelerar. Então a força resultante, que tem o mesmo sentido da aceleração, a força resultante vai ser para cima, vai ser negativa. Então, do nada surge uma força assim grandona para cima, uma força resultante, certo? Só que o que é que vai acontecer? A força não é contrária ao movimento, então ele vai começar a perder velocidade. E se a velocidade aqui, ó, olha aqui para o lado, se a velocidade começar a diminuir, o que é que vai acontecer com o valor da força de resistência do ar? Ele vai começar a diminuir também. Então essa força F vai ficando cada vez menor. Se essa força F diminui, o que acontece com a força resultante? Diminui também. Mas ele continua perdendo velocidade. Então essa força vai diminuir mais um pouquinho e vai chegar um instante novamente que essa força resultante, ela sumiu novamente. Ela deixou de existir porque a força de resistência do ar foi diminuindo, já que o movimento era desacelerado, e empatou novamente com o peso. A diferença é que agora ela só empatou com o peso depois de desacelerar, ou seja, depois de perder velocidade. No primeiro caso, a força resultante só zerou depois de aumentar a velocidade, é diferente. No primeiro momento ele estava bem veloz, no segundo ele termina já bem lento. Fez sentido isso para você? Fez, não foi? Muito bem, que bacana. Então o que aconteceu com a força resultante após abrir o paraquedas? Tornou-se muito grande repentinamente e depois foi diminuindo novamente. Só que ela era negativa, ela era do lado oposto ao movimento. Então, quando eu olho aqui que ela vai ser negativa, eu percebo que poderia ser a letra A. Mas aí eu me lembro que ela tem que começar, no segundo momento, com um valor grande e ir diminuindo, e voltando para zero. Então essa aqui está ao contrário. Essa letra A está sugerindo que a força teria começado em zero e foi gradativamente aumentando. Não, ela já começou grande e aí ela foi reduzindo até zerar. A resultante, viu, que nós estamos falando. Então a resposta mais adequada é essa aqui, ó. Aumentou de valor, né, de módulo, apesar de negativo, mas aumentou o módulo, e depois foi zerando novamente até chegar em zero. Pronto, achei minha alternativa correta. Olha as outras alternativas que a gente ainda não tinha retirado da jogada, como a letra D. A letra D está dizendo que essa força zerou e continuou zerada. Não, ela virou negativa, aumentou e na sequência diminuiu. Então também não é essa aqui. E aí, você entendeu? Olha só, essa questão de entender os diagramas de forças e saber que as forças é quem produzem as acelerações, né? A força resultante é quem produz a aceleração. E a aceleração é quem muda a velocidade. Quando você linka tudo isso, pronto, você desbloqueou seu cérebro e conseguiu entender todas as questões sobre esse tema, tá bom? Agora é dar aquele treino, né? Resolver mais questões, se aprofundar um pouco mais, que a aprovação já está bem pertinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha aqui, deixar o seu comentário e a gente se encontra então na nossa próxima videoaula. Abração para você e até lá!